Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a Sempre um Papo. O Sempre um Papo está em parceria agora com o ciclo de debates Mutações, que é realizado pelo Arte e Pensamento e o Sesc São Paulo. O Sempre um Papo é um projeto viabilizado através do patrocínio do Instituto Cultural Vale e CEMIG, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. E para falar sobre o tema O Nanquim do Acaso, vamos receber com palmas a nossa convidada da noite, a professora Márcia Cavalcante. O público aplaude enquanto Márcia Cavalcante se dirige ao palco. Márcia é uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros. Ela veste um casaco laranja e usa um óculos de hastes pretas. Eu quero começar agradecendo, ao SESC, a todos os organizadores pela realização desse evento, ao Sempre um Papo, Afonso Borges, que eu infelizmente não pude conhecer hoje, quem sabe uma próxima oportunidade. Mas eu gostaria de continuar com um agradecimento especial para Adalto Novaes pelo trabalho tão importante ao longo de tantas décadas, dedicado à tarefa de pensar as mutações do mundo, do corpo e do espírito contemporâneos. Esse trabalho é de imensa importância, pois o que ele nos propõe é, sobretudo, a tarefa de pensar o que é pensar em tempos de mutação. A palestra que segue, um pouquinho longa, é uma tentativa de corresponder a essas propostas. É um convite para vocês me acompanharem num exercício de pensamento que busca mostrar, por um lado, a importância para os nossos embates atuais das questões levantadas por Adalto Novaes em torno da noção pouco conhecida do poeta francês Paul Valéry, a noção do CEM, C-E-M, corpo, espírito, mundo, como uma só palavra. E, por outro, tentar apresentar alguns rabiscos de pensamento abertos por essa noção. Numa das anotações feitas por Paul Valéry sobre a relação entre corpo, espírito e mundo, nós lemos que o espírito é um momento da resposta do corpo ao mundo. Dizer que o corpo é uma resposta ao mundo não nos surpreende, porque sabemos que não há corpo sem mundo, nem mundo sem corpos, e ainda que um age sobre o outro de múltiplos e enigmáticos modos. Mas como entender que o espírito seja o momento dessa resposta do corpo ao mundo? Não é o espírito incorpóreo, o contrário do corpo, mesmo quando se admite que espíritos baixam em corpos e corpos se espiritualizam? Para ensaiar qualquer resposta a essa pergunta, é preciso, no entanto, possuir alguma clareza sobre o que é o espírito. Valéry parte de uma definição muito própria e concisa. Ele diz: espírito é, com as suas palavras, potência de transformação. Assim, podemos entender que, para ele, nas inúmeras respostas que o corpo dá ao mundo, há momentos dessa resposta que são uma potência de transformação. Ele não diz uma transformação, mas uma potência de transformação. Esse pensamento de Valéry surge, por sua vez, desde uma tremenda inquietação com o mundo contemporâneo, que ele diagnostica como um mundo de uma crise do espírito. Um mundo onde o espírito se tornou coisa supérflua, um luxo. Um mundo que não precisa de espírito, um mundo sem espírito, é, nos termos de seu pensamento, um mundo sem potência de transformação.
O que uma tal frase de pensamento nos diz hoje? Qual é o hoje do mundo? Inúmeros são os diagnósticos desse hoje do mundo. Mais do que fim, perda ou falta de mundo, cabe falar de mutação de mundo. É o próprio sentido de mundo e o mundo dos sentidos que está em mutação. Na plateia, um espectador assiste apreensivamente a palestra de Márcia Cavalcante. O conceito de mutação se justifica não apenas pelo seu significado primeiro de mutação genética, isto é, de uma modificação rara e acidental que inaugura um novo tipo de formação genética, impossível de ser reconduzida a qualquer forma prévia, mas justifica-se, sobretudo, por fazer colapsar tanto o sentido de potência como o sentido de transformação. Então, falar de mutação é falar de um colapso de sentidos. Por potência, entende-se comumente o que tem poder, força e vigor. A esse sentido, acrescenta-se ainda o de potencial e possibilidade, ou seja, de uma força capaz de fazer passar o não ser, o inexistente, para a atualidade e a realidade de ser e existir. Com Aristóteles, nós aprendemos, há muitos séculos, que a potência é a gravidez de um ato e de uma atualidade. Mas na mutação de hoje, o colapso desse sentido de potência se dá com a potenciação da potência e não com a sua perda ou enfraquecimento. O sentido de potência colapsa hoje quando a potência se multiplica e potencia a si mesma de forma exponencial, quando se torna a autopotenciação. No excesso da potenciação da potência, do poder que só sabe potenciar exponencialmente o poder, dá-se uma repetição infinita de si mesmo. Na autopotenciação, o que se gera é autorrepetição. É o loop infinito da potência. Se durante séculos a ideia de potência esteve sempre ligada aos caminhos misteriosos da ação criadora, da mais divina à mais profana, na sua autopotenciação e autorrepetição, o que colapsa é a força criadora da ação. Um colapso análogo refere-se ao sentido de transformação, quando, na ordem de um capitalismo tecno-mediático, financeiro, que transforma continuamente tudo em qualquer coisa e qualquer coisa em qualquer outra coisa, tornando tudo equivalente, substituível e redundante, a transformação permanente de tudo transforma a transformação em status quo. Transformação permanente, movimento permanente, torna-se estagnação em movimento, a conformação e conformismo de tudo, a permanência dessa movimentação. Reproduzindo a si mesma sem fim, a transformação se transforma em permanente autorreprodução. Assim descrito, o colapso dos sentidos de potência e transformação se dá pela sua própria potenciação, exponenciação e exacerbação. Se espírito significa potência de transformação, então é por excesso de espírito, por excesso dessa potência, que o espírito colapsa. O mundo marcado pela crise do espírito, pelo colapso do seu sentido e pelo esvaziamento de sua necessidade, é um mundo do excesso de espírito, onde o espírito se volta contra o espírito. Essa é uma das teses mais centrais de Paul Valéry ao refletir sobre a crise do espírito, no espírito de um mundo sem espírito. Até essa última expressão não é dele, mas de Karl Marx, mas eles se encontram aí nessa conversa, né, sobre o espírito. A atualidade dessa tese emerge quando nos damos conta
de que o voltar-se da potência de transformação contra si mesma, a ponto de transformar a potência em impotência de ação e criação, isso descreve a dinâmica de um si mesmo voltado e voltando-se continuamente para si mesmo. Um si mesmo voltado e voltando-se continuamente para si mesmo é o que define um automatismo. Ele mesmo um sistema fechado e sem saída, composta das palavras gregas auto, que significa si mesmo, e maton, que significa em movimento. Automatismo diz literalmente o que se movimenta em si mesmo, por si mesmo, desde si mesmo, para si mesmo. Automatismo é um narcisismo absoluto. O mundo da crise do espírito, no sentido de um mundo onde o espírito se volta contra o espírito, de um mundo onde o espírito é sem espírito, é o mundo do automatismo e da automação. O mundo de uma ordem que se movimenta em si mesma, por si mesma, desde si mesma, para si mesma. No sistema fechado de si mesma, essa ordem não apenas se autodetermina e autorregula, ela é a ordem da violenta exclusão de toda força de alteridade. Durante séculos, associou-se espírito à inteligência. Espírito divino, espírito humano, são expressões facilmente substituídas por inteligência divina e inteligência humana. Na era da crise do espírito, dá-se, todavia, uma explosão da inteligência, a ponto de o sentido de inteligência encobrir e apropriar-se inteiramente do sentido de espírito. A inteligência passa a ter uma função, a constituir uma classe, a organizar e instruir os múltiplos modos de adequação da existência humana, a potenciação do poder e a transformação da transformação em conformação e conformismo. Foi ao fazer equivaler inteligência e humanidade que se desenvolveu no pensamento moderno a analogia e a crescente identificação entre o homem e a máquina. Homem-máquina, essa ideia elaborada por René Descartes, desenvolvida por Julien Offray de La Métrie no século XVIII, num tratado de mesmo nome, L'Homme-Machine, tem por fundamento uma transferência decisiva de sentido, a transferência do sentido de espírito para a inteligência. Grande parte das discussões sobre esse tratado de La Métrie atenta para a modificação do sentido de matéria que está à base da sua reelaboração do conceito cartesiano do homem-máquina. Se para Descartes o homem corpóreo ou animal deve ser comparado à máquina, quando se observam as suas respostas mecânicas ao mundo circundante, para La Métrie, o homem é máquina porque o seu corpo, analogamente à máquina, não é somente reflexo mecânico, mas algo que se move por si mesmo. Esse tratado renova o antigo sentido de máquina como autômato, divergindo da ideia então vigente de máquina como mero mecanismo, sempre dependente de um agente exterior. O entendimento da máquina como um autômato é, de fato, muito antiga. Tanto a antiguidade grega como a China, mais antiga, construíam autômatos, máquinas que se moviam por si mesmas e desenvolveram uma automatopoética, como diziam os gregos. Um dos exemplos são os célebres tripés, nós estamos usando aí vários, né, de Hefesto, que, segundo o relato mitológico citado por Aristóteles na sua Política, eu cito, iam sozinhos para as reuniões dos deuses. O trono do rei Salomão, no Antigo Testamento, também foi descrito como acionado por um mecanismo autômato. Mover-se por si mesmo, a automoção, é o que une para La Métrie homem, animal e máquina. Decisivo, no entanto, e o que distingue a máquina animal e humana, a máquina natural,
da máquina construída pelo homem, a máquina técnica, o que distingue, diz Lametrie, é o espírito. O primeiro dos sentidos, a casa de todas as sensações, ele diz. Se automoção iguala homem-máquina, é pelos graus de autoemoção do espírito que elas se diferenciam. Só que para Lametrie, a casa dos sentidos e sensações, ou seja, o espírito, se redefine como modo de organização e instrução, como inteligência. A modificação do sentido de matéria corresponde, para ele, uma modificação do sentido de espírito, entendendo espírito como inteligência e inteligência como uma organização instrutora e uma instrução organizadora. Lametrie descobre a equivalência de homem, animal e máquina. Estes são graus variados de uma inteligência definida como capacidade de organizar e instruir tanto a si mesmo como a sua interação com o mundo circundante. Para Lametrie, o homem é a primeira máquina inteligente. Importante é ressaltar que a condição para essa reinvenção do homem moderno como homem-máquina é a transferência do sentido de espírito para a inteligência. A condição é a perda do espírito na potenciação da inteligência da potência. A condição é a perda do coração do espírito. Enquanto o que se move por si mesmo e se sente a si mesmo, o homem-máquina organiza e instrui a si mesmo e tudo ao seu redor. É essa automoção e autoemoção que lhe conferem autonomia. O homem moderno é o homem que se define não só como autômato, aquele que se move por si mesmo, mas igualmente e sobretudo como autônomo, como aquele que dá a si mesmo as suas leis, como autolegislador, como seu próprio Moisés, como nos faz pensar o Moisés de Michelangelo, visto e pensado por Freud. Autômato e autônomo, o homem moderno se posiciona na perigosa linha de contato e contaminação entre automatismo e autonomia, entre o mover a si mesmo, em si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, no sentido de um automatismo coercivo e subjugador, e um mover a si mesmo, em si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, no sentido de autonomia, entendida como liberação de toda heteronomia, de toda coerção e julgo, de todo automatismo. A crise do espírito de que fala Valéry é a crise da confusão cada vez mais crescente entre automatismo e autonomia, a crise da transferência da autonomia para o automatismo. Falar de mutação de mundo é falar dessa transferência do espírito e da autonomia para o automatismo. É falar de uma transferência contínua de sentidos que esvazia não só os sentidos, mas que esvazia o próprio sentido de sentido. Já virou provérbio a exclamação do teórico marxista americano Frederick Jameson de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O capitalismo, que retira toda imaginação de algo que possa transcendê-lo e superá-lo, por constituir ele mesmo uma nova transcendência mais intocável do que a divina, né? Não é sem fim meramente pelo seu grau de hegemonia sobre a Terra, o planeta e o globo. De certo, a sua hegemonia é hoje até mais do que planetária e global, pois já se tornou interplanetária e satélítica. Vivemos hoje mais a era da satelização do mundo do que a sua globalização. É a era do capitalismo hegemônico e sem fim, por ser o capitalismo da expansão infinita de si mesmo. Um si mesmo que se expande não por movimentar-se para frente, mas por mover a si, em si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, por voltar-se infinitamente para si mesmo.
Trata-se de uma mutação do próprio sentido de infinito, pois não cabe mais falar de um infinito linear, e sim de um infinito exponencial, um infinito que se exponencia ao se realimentar continuamente, mediante uma absorção de toda ocorrência, um loop infinito, uma recorrência sem fim. Esse é o cerne da automação, automatização e automatismo. Isso permite uma aceleração da velocidade de todos os processos, uma velocidade sem precedentes na história da produção, que, pela sua autopotenciação e exponenciação, rompe e desfaz todos os modos e relações de produção precedentes. É o neocapitalismo da automação do capitalismo, ou seja, o capitalismo das relações se autogerindo e exercendo com tamanha velocidade e recorrência que se torna ele mesmo autônomo, independente de qualquer determinação e regulação exterior, seja por parte de um sujeito, seja por parte de seus objetos. A plateia acompanha com atenção. Com isso, transfere-se a autonomia da inteligência humana, a capacidade de liberar-se, mediante organização e instrução, de toda coerção heterônima, de toda a ordem imposta ao homem de fora do homem, seja por um Deus ou pela natureza, pelas tradições ou pelos condicionamentos, transfere-se então para a autonomia de uma inteligência artificial. A explosão da inteligência artificial hoje é, sobretudo, a implosão da promessa moderna de autonomia humana, de uma ideia de humanidade firmemente assentada na convicção de que só o homem é capaz de ser autônomo em relação a tudo que lhe é exterior, a toda transcendência divina ou natural, por ser capaz de mover a si mesmo, em si mesmo, por si mesmo e para si mesmo, ou seja, ser capaz de automoção e autoemoção. É por isso que na era da automação da autonomia predomina os fascismos da autocracia. O problema é que a automação tecnológica é uma máquina de fetiches e feitiços que não para de voltar-se contra o seu feiticeiro. Pois na automação dessa ideia de autonomia, não só o homem perdeu a sua autonomia, a capacidade de controlar e até mesmo legislar a automovimentação do sistema, mas o homem também perde o seu sentido. Na era da automação tecnológica, da inteligência artificial, não só a existência humana, mas toda a existência, pelo excesso mesmo de sua humanização, torna-se artifício, pura redundância, prescindível e substituível. Nessa era, nem mesmo a existência precisa existir. Como Kafka descreveu certa vez a condição para a descoberta do ponto fixo arquimidiano, desde o qual toda a Terra poderia mover-se, ele diz a sua condição era voltar esse ponto contra si mesmo, né? Uma imagem muito discutida por Hannah Arendt. Ao falar de transferência da autonomia, estamos falando tanto da perda da autonomia humana como da automatização da autonomia. O que surpreende e merece atenção crítica e reflexiva é como autonomia e automatismo se confundem, pois esses dois termos gregos, com pronúncia marcadamente moderna, constituem uma oposição por princípio inconciliável, embora definidas de maneira idêntica. Autonomia e automatismo são ambos um movimento em si mesmo, de si mesmo, por si mesmo, para si mesmo. Como é possível que esse mesmo movimento seja entendido como a liberdade da autonomia e como a escravidão do automatismo? Quando um sentido reverte no seu oposto. Por excesso, a vida se exaure. Por exacerbação, os sentidos se esgotam e esvaziam. Pelo excesso de autonomia humana, o homem perde a sua autonomia.
pelo excesso de assujeitamento de todo o real ao seu poder, o homem perde o seu poder de sujeito. Hoje, a autonomia se automatiza. Os debates em torno da automação e consequente reificação e unidimensionalização de todas as dimensões da realidade, usando um termo ainda muito atual de Herbert Marcuse, essas discussões mantêm-se enredadas na pergunta sobre como o homem pode recuperar alguma autonomia com vistas a controlar o incontrolável da automação total da vida do real e da realidade da vida. Os debates se concentram em como encontrar caminhos para controlar a destruição incontrolável, como controlar o descontrole da automação total dos mecanismos e instâncias de controle. A questão que movimenta páginas e falas analógicas e virtuais é como interromper o loop infinito da potenciação exponencial da potência e do poder. Como encontrar uma brecha para o em aberto, no círculo fechado e sem saída, do status quo de uma transformação contínua. Muitos, sobretudo as mentes mais tecnológicas e científicas, negam que a inteligência artificial venha substituir o homem e defendem que ela transforma o homem em direções inimagináveis. Alguns consideram que, ao transferir a autonomia para a automação, a perda de autonomia humana abre para a admissão de uma diversidade de inteligências, abre para uma noodiversidade, para uma neurodiversidade, com outras possibilidades de cálculo, para funções incalculáveis de múltiplas inteligências que podem e devem gerar uma tecnodiversidade e, assim, outras vias de tecnologia. Alguns apostam que, como essa transferência de autonomia para a automação, o homem perde a sua posição de mestre possuidor da natureza e do real, perde assim o seu antropocentrismo e antropomorfismo, abrindo para uma visão mais ampla da inteligência animal e vegetal, mineral e sideral. E se as tecnologias de automação pelas quais a tecnologia se automatiza são exteriorizações da inteligência humana, nessa automação da autonomia seria possível vislumbrar um sentido menos antropocêntrico da tecnologia. Essas apostas num resultado menos destrutivo e mais positivo da automação, na aposta na multiplicação das inteligências, sempre entendidas como em La Métrie, como organizações instrutivas e instruções organizadoras, estão tentando responder à ameaça de a automação locupletar a catástrofe ecológica e realizar a destruição do homem da Terra, insistindo que a automação se define exatamente por controlar os seus próprios descontroles, pela sua autorregulação, apostando na sua atual capacidade de aprender com os próprios erros. A inteligência artificial é organizadora e instruidora pela sua capacidade de auto-organizar-se e auto-instruir-se, de auto-reorganizar-se e auto-reinstruir-se, né? Assim falam os humanistas da inteligência artificial. Nenhuma dessas discussões leva, porém, em conta que a transferência da autonomia para a automação só é possível desde a invenção de uma tecnologia muito especial e específica. Refiro-me a uma invenção muito mais antiga do que a eletricidade e o cálculo infinitesimal e das suas probabilidades. Eu falo da invenção do si mesmo, dessa figura de pensamento que configurou toda uma civilização, a civilização ocidental como tecnologia de si mesmo. Uma espectadora assiste atentamente. Paul Valéry escreveu certa vez que a máquina era o mundo ocidental. Não tanto porque o mundo ocidental teria inventado máquinas especiais e superiores de conquista e poder, mas porque inventou o que pode ser considerada
a tecnologia da tecnologia, isto é, o si mesmo, um em si que nada mais é do que voltar-se continuamente para si. Uma figura muito difícil de imaginar, um ponto que é o voltar-se para um ponto que não existe. Trata-se de um ponto impossível, porque é o ponto que nada mais é do que a busca de um ponto. O si mesmo é um para si mesmo, um movimento de permanente volta e retorno. Heidegger referia-se à filosofia grega como a grande revolução que fundou o Ocidente. Podemos seguir um pouco essa referência e pensar que esse modo revolucionário de pensar, chamado filosofia, só foi possível com a invenção da tecnologia do si mesmo, para a qual os gregos tiveram que inventar uma palavra e toda uma língua própria, a palavra auto, que em grego designa não somente si mesmo, mas igualmente o pronome pessoal na terceira pessoa, neutro. O vocabulário filosófico se constitui e se desenvolve em torno dessa palavra, conectando a sabedoria, o bem-viver, com seus múltiplos ideais e ideias de bem, unidade, verdade, justiça e ser, enquanto que é em si mesmo por si mesmo, na língua de Platão, auto katautó. A filosofia ocidental se inaugura como busca de fundamento das causas primeiras e finalidades derradeiras, como gesto de autofundação do que se funda em si mesmo, por si mesmo, para si mesmo, tendo a si mesmo como finalidade. Com a filosofia grega surge o pensamento da liberdade como autarquia e autotelia, autofundação e autofinalização, autodeterminação e autonomia, autocracia, a ideia de uma humanidade fundada sobre si mesma, por si mesma, para si mesma. Com ela surge igualmente a ideia do homem como autoemoção e autoafeição, o sentir que sente a si mesmo. Autó é uma palavra geradora de inúmeras palavras que reduplicam e iteram o seu sentido de si mesmo, funcionando como um prefixo sui generis. Poucos verbetes filosóficos possuem tantas páginas como os que trazem a palavra autó como prefixo. Ele é usado de forma reduplicativa e extensiva, como sinônimo também de dono da casa e proprietário, além de significar ainda ser sozinho. A civilização que não se cansa de dizer só o homem, só a humanidade, depende dessa palavra, autó, o isolamento do si mesmo em si mesmo, a tremenda solidão humana. De origem controversa, tem-se como mais provável que a palavra autó tenha surgido da composição de au, uma partícula de iteração e repetição, e tó, que é a terceira pessoa, neutro, em alemão se diz es, em francês a gente diz on. O artigo definido que permitiu a substantivação das palavras-chave da filosofia como ser e ente, tó, on, o ser. Para muitos filólogos, a filosofia como modalidade tipicamente ocidental de reduzir a multiplicidade das aparências à unidade de uma essência universal só foi possível com base numa linguagem que neutraliza toda a diferença a partir de uma ideia de si mesmo. Ao inventar o si mesmo, o Ocidente se define como o único si mesmo, para o qual tudo se volta e retorna, de onde para onde toda a diferença deve ser conduzida e reconduzida, referida e remetida. O Ocidente se erige como uma grande máquina civilizacional de autorreferência e autorreprodução. O humanismo, que se define com base nessa grande máquina do si mesmo, é o humanismo do exercício autônomo da humanidade, antropocêntrica, antropomórfica, onde tudo se refere e remete ao homem que se sustenta em si mesmo. Ao afirmar que a técnica planetária
é o acabamento da filosofia ocidental, no duplo sentido de ser tanto o seu fim como a sua consumação. Heidegger indica o caminho para se pensar como o autor, si mesmo, por si mesmo, de si mesmo, em si mesmo, para si mesmo, é o pressuposto absoluto da política, da ética e da estética do Ocidente. Nesse sentido, pode-se entender de que modo a automação do real é a consumação da ideia e do desejo de si mesmo do Ocidente. E, assim, a própria realização da filosofia. Se a máquina é o mundo ocidental, como disse Valéry, é porque o Ocidente é a tecnologia do si mesmo. É isso que permite que um filósofo francês da contemporaneidade, há pouco falecido, Jean-Luc Nancy, possa afirmar que, enquanto não se romper com a ideia de filosofia, o programa, o aparato, se perpetua. A transferência de autonomia para a automação não é, portanto, a eliminação da inteligência filosófica, como muita gente acha, mas a máxima exacerbação dessa inteligência, entendido como a incansável organização e instrução da tecnologia do si mesmo, do autor, do que se move em si, a si, por si e para si mesmo. Não é de surpreender que vivemos a era do narcisismo e egoísmo absolutos, na verdade, do narcisismo e do egoísmo do absoluto, que é outra palavra para dizer o que, despreendido e absolvido de toda relação, só se relaciona consigo mesmo. Absoluto, essa outra palavra para dizer o automatismo de si mesmo. O público acompanha a fala de Márcia. Como interromper o automatismo absoluto do si mesmo? O que escapa e transgride a tecnologia filosófica do si mesmo? Como entender a provocação de que, enquanto não se romper com a ideia de filosofia, o programa, o aparato, o sistema haverá de continuar? Em toda a história da civilização ocidental, não foi a filosofia a grande consoladora, pensando no título de Boécio, a grande iluminadora, pensando no Aufklärung, no esclarecimento? Talvez só seja possível romper pelo espírito, entendido como um momento da resposta do corpo ao mundo. Mas, de novo, o que é o espírito? Na definição discutida acima de Valéry, potência de transformação. No entanto, no momento de mundo em que a potência de transformação se volta contra si mesma, no momento de um mundo não apenas sem espírito, mas cada vez mais sem corpo, na verdade, no momento de mundo marcado mais do que pela inteligência artificial, marcado por uma sensibilidade cada vez mais artificial, por uma dessensibilização e insensibilização da sensibilidade, como pensar o espírito? Como pensar o espírito do corpo do mundo sem recair em discursos alienantes de fantasmagorias e forças ocultas ou de pretensas elevações do espírito sobre o corpo decadente do mundo? Como pensar o mundo sem espírito, do corpo sem corpo e do mundo sem mundo, a tríade corpo, espírito, mundo, que para Valéry formava uma unidade tão viva e pulsante que deveria formar uma só palavra, ou o acrônimo SEM. Como pensar, passar do sem com S para o sem com C, de Valéry? No momento do mundo em que a maior ameaça não é tanto a inteligência artificial, mas a sensibilidade artificial aí produzida, como devolver a sensibilidade ao seu espírito? Como encontrar o corpo do espírito? Talvez só mesmo escutando esse sem espírito e corpo, como quem cola o ouvido no chão para escutar as ressonâncias subterrâneas do som desses SC100. Afinal, o espírito não é comumente entendido como sendo sem corpo, um quase nada,
invisível e impalpável, incorpóreo e inapreensível, aéreo e etéreo? Muitas culturas identificaram esse quase nada do espírito com sopro e vento, ar e respiração. Em muitas línguas, espírito é sopro, ruach em hebraico, pneuma em grego, duk em russo, iwa em iorubá, espírito chapiri em Yanomami. O sopro do espírito é pura respiração do ar, inspiração e expiração, um sopro de vida, diria Clarice Lispector, no sem vida e morto, o reanimador das pedras como Pigmalião, dos mortos como Orfeu. É ainda o espírito que cria a vida na letra morta, evocando uma passagem de São Paulo que se tornou provérbio e princípio de leitura e hermenêutica vivas. O espírito é o estilete que cria formas, dizia Schlegel na sua bela Lucinda. Na fonética, chama-se espírito o acento que marca as vogais aspiradas, que no grego antigo foi grafado pelos gramáticos alessandrinos com um sinal de apóstrofe ao contrário, assim, né? Equivalente ao ha, uma respiração mais forte, mostrando toda uma fonética do espírito, a fonética das vogais aspiradas, o sopro aspirado, de onde tem começo uma pronúncia, um vir à palavra, e não algum dizer já articulado em palavras e sentidos. Escutar os sons do sem espírito, sem corpo, sem mundo, é atentar para o espírito do sopro, e não apenas para o sopro do espírito, pois o sopro é o corpo do espírito. É prestar atenção no modo como o espírito age, como sopro e vento, e assim entender o espírito como uma poética do sopro, como a ação do sopro que sopra, do vento que vem. Enquanto sopro e vento, o espírito é o que nunca pode ser em si, o que jamais pode aspirar a si, pois não é nada mais do que um passar e suas passagens. Daí a convicção de que espíritos passam por nós, deixando marcas sem marcas de um ar que nos toca. Mera passagem, o espírito passa por nós como sopro de ar e vento, incidindo desde um sem lugar para um sem lugar, sem origem nem destino, sem finalidade ou qualquer intenção. O sopro do ar e do vento vem sempre do nada para nada, pois não sopra somente o seu estar passando. O espírito sopra como um risco de nanquim no ar. Sem princípio ou finalidade, o espírito sopra por acaso. Enquanto poética do sopro, o espírito é igualmente uma poética do acaso, pois passar por nós é cair sobre nós, é o que diz a palavra acaso. Vamos ver se vocês ainda aguentam um fôlego para o final, né? Nada é mais desafiador para a inteligência esvaziada de espírito, a inteligência das organizações instruidoras e das instruções organizadoras, ou seja, para a lógica do controle dos sentidos, nada é mais desafiador do que a incidência do acaso. As discussões filosóficas sobre o acaso são extensas e milenares. Para muitos filósofos, dos gregos aos modernos, o acaso é um nada, quando bem investigado, uma mera designação sem nenhum poder real. Leibniz, por exemplo, considerava que o acaso, aparentemente sempre contrariando as leis da natureza, era ele mesmo nada mais do que uma coisa aparente mostrando a ignorância das suas causas. O acaso seria, assim, o nome de o ainda não se sabem as causas. Na visão determinista de mundo, o acaso embaça o sentido de necessidade, pois traz a dimensão de arbitrariedade e imprevisibilidade. O acaso foi entendido como contingência, o que pode ser assim ou não, desse modo ou de outro. Uma das palavras gregas para dizer acaso é tyke, muitas vezes traduzido por sorte. A outra é, porém, e espantosamente, autômato. Autômato é a palavra usada por Aristóteles na física para discutir o acaso, uma discussão que se tornou a base para a história filosófica do conceito,
de acaso na matriz ocidental. O acaso nomeia a exceção à regra, o imprevisível e espontâneo, o que surge e se movimenta por si mesmo, sendo para o homem determinado e irracional, trazendo o âmbito do inesperado e incontrolável. O acaso desafia, assim, o horizonte da liberdade humana e da responsabilidade sobre suas ações, pois não há como controlar o acaso e a força enigmática da contingência. A filosofia moderna, com a invenção do infinito e de seu cálculo, com a descoberta dos infinitos mundos possíveis, dos transfinitos e suas compossibilidades, inaugurou o entendimento do acaso como conjunção de inúmeras causas. Um dos grandes desafios para a inteligência funcional do mundo tem sido como controlar o acaso, aparentemente incontrolável. Com o cálculo estatístico das probabilidades, com a teoria do caos, das complexidades, com a física quântica e as teorias da dinâmica não linear, o acaso pode hoje ser calculado. Com efeito, lembrando as reflexões de Wilhelm Flusser, o aparato inclui o que ele próprio definiu como acaso no campo de seu cálculo da expansão infinita do infinito. Com a neurociência, o acaso viu-se reduzido aos traumas do acidente. Seguindo múltiplas discussões filosóficas e científicas sobre a natureza do acaso e o acaso na natureza, permanece, no entanto, sempre misterioso como o acaso cai e incide sobre a existência. Não tanto o que é o acaso e as suas incidências e coincidências, que temos tantas definições, mas como a incidência incide. O acaso incide como um sopro, incide como uma mancha ou pincelada de nanquim numa superfície. O acaso é a causa de toda surpresa, do improvável, disse Valéry. Ou como disse a poetisa polonesa Wisława Szymborska, o acaso gira nas mãos um caleidoscópio. Nele cintilam bilhões de vidrinhos coloridos e, de repente, o vidrinho de um João tintilitou contra o vidrinho de uma Maria. Que a palavra para dizer acaso possa ser a mesma que a palavra para dizer automatismo, e assim a tecnologia do si mesmo nos dá muito a pensar. Há algo no movimento que talvez escape à tecnologia do si mesmo, pela qual se busca definir o movimento com base no de onde e para onde ele se movimenta. Assim, falar de movimento que se movimenta a si, em si, por si, para si, o automatismo, é perder de vista e perder de escuta o estar movendo do mover, o estar passando do passar, o seu sopro, o som desse sopro, que enigmaticamente está sempre soprado também nas palavras. Uma espectadora acena em concordância com a fala de Márcia. Pois as palavras são pronúncias do soprar de um sopro, do estar passando do passar, do estar se movendo do mover. Não há como falar sem soprar. É estranho que, na busca tão sofrida de passagens para um outro mundo, para outros mundos, tão raramente se preste atenção ao modo como as passagens passam, como o passar passa. Não de onde vem, não de onde vai, para onde vai, não porquê e em razão de que se dá ou não uma passagem, e tampouco como passagens se constroem, mas simplesmente como o passar passa, como o vento venta, como o sopro sopra, como o espírito espiritualiza. É estranho que se fale tanto de devir e transformação, mas tão raramente se atente ao estranho modo como o vir vem. Essa breve discussão final, depois dessa longa exposição sobre a poética do espírito e do acaso, sobre a necessidade de se pensar como o espírito age e faz, sobre o seu modo aéreo, quase imperceptível, a maneira de pinceladas de nanquim, de esboços, de rabiscos, quer indicar a urgência de, na era da automação da liberdade,
de se desenvolver um pensar-sentir, essa expressão tanto de Clarice Lispector como de Guimarães Rosa, e de se desenvolver uma sensibilidade poética. É importante frisar que se trata de uma sensibilidade poética e não poética ou artística, quando se entende por poética o que Valéry sugeriu como uma sensibilidade para a ação em ato, uma sensibilidade para o estar se fazendo do fazer. Essa sensibilidade não se confunde com um saber sobre a arte, sobre a estética, sobre a poesia, sobre a erudição gigantesca, sobre todo o acervo e o arquivo das criações e obras artísticas. Corresponde, porém, ao saber da arte e da poesia, que é um saber fazer ou fazer, e não produzir obras e produtos. No momento de mutação do mundo, do corpo e do espírito, quando em aberto da liberdade se transfere cada vez mais para o sem saída da automação infinita de toda autonomia, no momento em que não mais se sabe para onde ir e nem como e para onde voltar, no momento em que as nostalgias e utopias se mostram impotentes e destruidoras, dá-se também a chance, outro termo para dizer acaso, a chance de emergir uma sensibilidade poética, que não é nem artificial, nem natural, nem estética, nem conceitual. Trata-se, talvez mais, de um desvio de atenção, onde a atenção passa a atentar para o próprio atentar. Passa a atentar para como o movimento de pensamento vem à palavra, como as palavras dão a pensar, e não só a rigidez dos conceitos. O momento e a chance de se atentar e passar a olhar para o próprio olhar, para como existir desde os ritmos e as pulsações do estar existindo. Uma atenção ao modo como a existência ela mesma existe, feito pincelada de nanquim e sopro no ar, um modo que faz o fazer. Simples passagem. Algo assim que nosso poeta João Cabral de Melo Neto, leitor e admirador de Paul Valéry, escreveu certa vez nos versos de um poema intitulado Debruçado sobre os cadernos de Paul Valéry. Para concluir o poema do Cabral, quem que poderia a coragem de viver em frente da imagem do que faz, enquanto se faz, antes da forma que a refaz? Assistir nosso pensamento a nossos olhos se fazendo, assistir ao sujo e ao difuso com que se faz, e é reto e é curvo. Só sei de alguém que tenha tido a coragem de se ter visto nesse momento em que só poucos são capazes de ver-se, loucos de tudo o que pode a linguagem. Valéry, que em sua obra, à margem, revela os tortuosos caminhos que, partindo do mais mesquinho, vão dar em perfeito cristal, que ele executou sem rival, sem nenhum medo, deu-se ao luxo de mostrar que o fazer é sujo. Obrigada. O público aplaude o encerramento da palestra de Márcia. Então, agora nós vamos abrir para comentários, perguntas. Alguém gostaria de começar? A produtora Jennifer Sampaio lê de seu celular uma pergunta enviada pelo anfitrião Afonso Borges. Eu tenho aqui uma pergunta que o Afonso Borges me mandou e é o seguinte. Não te parece? Ele está aqui? Não. Ele assistiu? Ah, ele está me mandando, eu acho que ele está acompanhando de longe. Não te parece que a questão essencial é a terceirização da cognição e da linguagem humana para não humanos?
Não seria também isso que acentua a crise da potência de transformação na medida que transferimos voluntariamente essa potência para não humanos? Fez sentido? Faz sentido. Foi justamente isso que eu tentei falar durante uma hora. Então, Afonso, realmente foi isso. É uma forma de dizer, falar do não humano, né? E trazer esse conceito aí para a discussão do sentido de automação. Mas eu acho que ficou entendido, eu tenho impressão, né, por todo mundo. Eu agradeço. Alguma outra pergunta? Na plateia, uma espectadora assume o microfone e faz uma pergunta para Márcia Cavalcante. Bom, queria começar agradecendo, professora, a palestra foi fenomenal. Muito obrigada. Eu começo a pensar se a gente, até por toda essa relação que se faz com o Paul Valéry, eu me lembrei muito de um outro texto dele que se chama A Alma e a Dança, que eu também sou apaixonada. Eu faço uma relação a partir do Feitosa, junto com Nietzsche. E eu lembrei também do Instante Já, da Clarice, na Água Viva. Eu acho a Água Viva uma espécie também de quebra de toda a ordenação, assim, né? Inclusive, se a gente pensar numa automação estilística, digamos assim, ela quebra com tudo, né? Quando ela escreve Água Viva, não tem enredo, não tem, enfim. Então, eu fico perguntando se a gente não consegue pensar através das margens, e eu acho que isso a gente está fazendo agora com o movimento feminista, as questões. Você citou algumas palavras do sopro para algumas etnias, né? Então, que é um modo de pensar que foge completamente desse automatismo, né? Então, eu fico pensando que isso é uma espécie de uma força desde dentro, né? Eu não sei se é esse o caminho, é só um comentário, mas eu gostaria de que, de repente, você pudesse comentar um pouquinho a partir dessa possibilidade aí de pensar e de estabelecer uma espécie de quebra mesmo desse paradigma da automação a partir de uma forma diferente de fazer, que não é uma forma diferente de fazer nova, porque ela sempre esteve aí, né? É a gente que, de alguma maneira, nunca olhou para isso, né? Obrigada. Quando você começou falando da Clarice, da quebra, né, dessa automação estilística, eu me lembrei de uma coisa assustadora, impressionante. Na fronteira da França com a Suíça, tem um lugar onde foi inventado o relógio, na região. Existe um grande construtor de autômatos, máquinas lindas, como o relógio. E ele construiu um autômato que foi o grande poeta russo Pushkin. E ele é um boneco assim, desse tamanho, muito bonito, assim, muito elaborado esteticamente. São milhares de peças, é uma construção complexíssima, toda ela computadorizada, muito complexa, e onde tem o Pushkin, um Pushkin como se fosse Pushkin, até porque o Pushkin era negro e o Pushkin da máquina não é, mas um Pushkin imaginário, com uma caneta, e todos os poemas, todos os textos, todas as palavras de Pushkin estão colocadas nessa memória, e esse Pushkin escreve poemas novos. E, terrivelmente, não sei, para mim, talvez que seja reacionária ou retrógrada, lindos. Poemas de Pushkin,
como uma sobrevida, como aquela máquina, né, de um acervo. Tá? Então, eu diria assim, você tem toda a razão, mas eu não sei se trata da quebra do paradigma da automação, porque a automação não é um paradigma, a automação é uma realidade produtora de uma quebra de todo, busca de paradigma. Ela até quebra com isso. Então, existe um perigo e um risco, né, de toda busca, como você bem chamou, à margem, marginal, seja absorvida, tá, pelo aparato, se a gente usar o grande conceito flusseriano, né, de aparato. Isso é possível, assim, do ponto de vista da nossa 2001 Odisseia no Espaço, né, digamos assim. Agora, você tem razão que esse fazer, que é o estar existindo, propriamente, a Clarice é a grande pensadora, né, do estar existindo, do sendo, né, na aprendizagem, o livro dos prazeres. Eu adoro ver o sendo andando, ela fala assim, né? Então, isso é a quebra já, ou a brecha, ou onde isso não cola, digamos, o que interrompe, sem interromper, da maneira de um novo grande paradigma. Entendeu? Porque eu diria assim, então, eu acho, você tem razão, e eu acrescentaria que é preciso estar atento para a maneira não só maquinal dessa apropriação das experiências criadoras. Ela é apropriada pelo mercado, ela é apropriada pela máquina, né? Mas ela é apropriada por nós também, intelectuais. Ela é apropriada pelo próprio artista. Não? Então, é preciso ter uma grande coragem para pensar o perigo disso. E a grande coragem, tem uma imagem muito bonita de Victor Hugo, que foi um grande lutador, né, assim, das lutas políticas na época, né, contra a pena de morte, etc. E Victor Hugo tem uma imagem que eu sempre cito, porque ela me impressionou muito, que é a imagem de um vagalume. Eu estou em Minas, eu já vi vagalumes muito lindos na casa do meu compadre, lá na Casa Branca. É um vagalume assim, em cima de um precipício. Aquela luz trêmula, frágil, vulnerável, que é a própria existência. Ela é a luz vulnerável, em cima desse precipício. Então, muita gente me perguntou assim, mas falar mal da filosofia? A gente precisa da filosofia? A filosofia é tudo, ainda mais no nosso país, ainda mais com essa ameaça terrível, né, que nós vivemos e que está sempre aí querendo retomar. Mas é preciso entender que a filosofia ela não é uma coletânea de citações de filósofos. A filosofia não é a estante de filosofia da biblioteca. A filosofia que está na estante da biblioteca é um pensamento que consegue e não consegue pensar na margem, no limite do próprio pensamento. É a coisa mais difícil. Então, esse ponto, é o ponto você falou do Nietzsche, né? Da bailarina no fio, né? Assim, de uma fragilidade de estar nesse ponto, como o único ponto onde o ovo fica em pé. Esse ponto é muito difícil. Então, ter essa visão, né, de que as nossas investidas, vamos dizer assim, de pensamento, do espírito, elas têm essa fragilidade e a força do ar, porque sem o sopro não há vida. É uma força tremenda esse nada, né? Esse quase nada. Né? Bom, mais ou menos isso que a sua pergunta me gerou, digamos assim. Não sei se corresponde ao que você estava querendo dizer. Alguém mais gostaria de comentar? Um espectador usa o microfone para levar um questionamento a Márcia.
Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu peço desculpa pela gigantesca ignorância minha, e sobretudo. Mas é a 5ª palestra que eu assisto, estou achando esplendorosas as exposições, e eu não vejo falar nada da cultura oriental. Eu estou vendo falar muito da cultura ocidental, que é a nossa formação, mas parece que nós criamos um muro, uma barreira, e não absorvemos nada da cultura oriental, sendo que ela é tão importante no mundo. Eu não sei o que está. É a minha visão de um completo ignorante, mas eu sinto falta de um olhar sobre o mundo oriental. Estou chamando de oriental porque aqui se fala muito da cultura ocidental. Então, cabe até uma discussão sobre os conceitos de ocidental, oriental, mas me faz falta ouvir uma palavra sobre o mundo oriental. A filosofia do mundo oriental, a linguagem do mundo oriental. O tema da mutação é corpo, espírito e mundo. E por que o mundo oriental não se insere de alguma forma, sendo que nós sabemos historicamente como ele se inseriu nesse mundo ocidental? Eu sinto falta disso. Não é, desculpa a minha total ignorância sobre tudo. Não, não é uma ignorância, porque, pela sua pergunta, o senhor deve estudar o pensamento oriental de alguma forma e se interessar por ele. Mas eu não posso falar das outras palestras, né? Eu não posso falar. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: depende da questão que está sendo colocada, né? E a questão que eu propus foi pensar, vamos dizer assim, esse mundo, né, que a gente chama de globalização, eu chamaria mais de satelização mesmo, que é um mundo da perda do espírito, tá? E entender como isso é a própria raiz, de certa forma, do mundo ocidental. Então, significa, é uma crítica ao mundo ocidental. E a crítica, porque a gente fala sobre o mundo oriental, como a gente fala de todo o outro, a gente está sempre correndo um grande perigo de exotizar o outro, de projetar as nossas categorias sobre o outro. É muito difícil falar com o outro, porque isso significa partilhar o que é impartilhável, né? O outro significa que ele tem uma dimensão que é inapropriável, que é justamente isso que lhe confere essa, vamos dizer assim, essa liberdade de uma abertura crítica para a gente mesmo, né? Então, eu não falar do mundo oriental de fato, por ignorância. Eu não sei falar japonês, eu não sei falar chinês, né? E tudo que eu estuda sempre numa conversa, abrindo-se, né, para escutar o que vem desse outro, né? Então, em vez de falar sobre o outro, eu quero abrir, né, desconstruir, vamos usar essa palavra da moda filosófica, né, para que o outro possa emergir na sua grande diferença, né? Mas isso. Um homem da plateia assume o microfone para fazer uma pergunta para Márcia Cavalcante. Boa noite, professora. Eu também não sou da área de filosofia, não entendo quase nada, mas eu sempre fico com uma preocupação das conferências e tudo, é que as soluções são sempre pequenas face a uma estrutura gigantesca que nós vivemos, na qual estamos inseridos. Você fala do acaso como uma alternativa, o acaso como uma possibilidade de romper com essa estrutura na qual nós estamos enredados. Como dar potência ao acaso para que muitos acasos possam provocar transformações realmente necessárias nessa sociedade que a gente vive? Na palestra passada, a professora falava que a solução pode ser através da solidariedade ou da cooperação. Mas, como tudo nós temos visto do capitalismo, ele sempre se apropria ininterruptamente e coopta qualquer tentativa
de impedimento desse fluxo contínuo e para sempre, e para frente sempre. Então, como nós podemos potencializar o acaso para que uma transformação real se faça na nossa sociedade? Olha, a sua pergunta é a pergunta, claro, de todos nós, né? E você tem razão que essas soluções, digamos, teóricas, filosóficas, são sempre muito pequenas, como se diz, frente ao gigantismo da questão. Agora, eu acho o seguinte, a proposta, como eu entendo, do ciclo e de várias outras formas e fóruns de discussão, primeiro, admitir que os nossos conceitos e os nossos modos de pensar, e mesmo os nossos, vamos dizer assim, respostas e soluções históricas a problemas, se a gente pensar a Revolução Francesa, se a gente pensar a Revolução de 1917, né, na Rússia, elas hoje não cabem mais. Então, nós digamos assim, nossos conceitos não dão conta desse gigantismo, mas não temos outros. Então, nós falamos uma linguagem que é, de certa forma, inadequada, ou que não se ajusta, não está na medida, né? Mas não temos outra. O grande desafio um dos grandes desafios é como pensar isso, e como pensar num tempo desse. E eu acho que essas respostas aqui não são, essas respostas eu imagino das outras palestras que eu não ouvi, eu só ouvi a primeira no YouTube do Jorge Collier, e muitas outras, elas não são palestras de cientistas políticos, até são alguns, ou, vamos dizer assim, atuando em soluções de problemas específicos, né? Ou como desmontar todo o capitalismo no mundo, né? Quer dizer assim. São propostas para, primeiro, entender de fato o que acontece, porque já isso é uma questão. Segundo, de se deparar com essa inadequação do que a tradição e as tradições de pensamento conceituais de várias áreas, vamos dizer assim, mobilizam todo o seu arquivo, o seu acervo, e, de repente, se dão conta de que não cabe, né? Ou seja, se deparar com esse desajuste, com essa falta de palavras, com esse gaguejar, né? E também, vamos dizer assim, trabalhar para um movimento de atenção. Eu diria assim, hoje, toda tentativa de dizer eu vou dar uma solução para o problema do mundo é perigosíssimo. Isso é o fascismo. O fascismo tem uma resposta para tudo. Ele resolve isso assim, é inequívoco. Por outro lado, vamos dizer assim, nós temos que enfrentar como cidadãos, como pensadores, como pessoas, como amigos, questões em vários níveis. Essas questões não pedem, não podem receber uma fórmula geral, como é a fórmula do mundo, né? Então, digamos que a cada problema, né, coloca-se questões. Agora, eu acho que, no meu entender, só há uma solução. Falar de solidariedade, tudo isso é importante, cooperação e tudo, mas isso sempre valeu desde os gregos, possivelmente desde Confúcio, etc. Mas o que eu vejo hoje como necessidade premente é o desenvolvimento de uma sensibilidade. Porque eu acho que o grande problema do nosso momento é essa artificialização da sensibilidade. É a cultura da indiferença. É a cultura da letargia. É a cultura do falar coisas lindas, maravilhosas, mas da total preguiça, covardia de agir,
no pequeno do cotidiano, né? Então, isso é uma coisa. Agora, o mundo não tem resposta para as perguntas que o mundo coloca. Assim começa a crítica da razão pura. A razão coloca questões que a razão não consegue responder. Então, o que acontece? Nós precisamos de novas críticas, né? Novos sentidos, né? E de atenção, eu acho, junto com a sensibilidade, o que esse mundo todo retira do homem é a sensibilidade para o fazer, para o que é fazer. Não sabemos o que é fazer, nós sabemos o que é produzir. Nós produzimos a própria produção, né? Fazer é uma tarefa muito difícil, né? Eu não dei uma solução, né? Eu não sei se isso contribui, né, para a sua inquietação. Temos mais uma ali. Na plateia, uma espectadora faz uma pergunta a Márcia Cavalcante. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela palestra, de fato foi fantástica. Eu acho muito legal quando o palestrante, a palestrante, traz diversas camadas daquele tema que vai apresentar, como você, né, falou dos gregos, falou de através de poesias e através de uma produção que a gente vê que é própria também, né, tem uma autoria muito marcante. E eu vou perguntar um pouco sobre essa última resposta que você deu em relação à sensibilidade. Eu fiquei muito tocada quando você falou do Homem Unidimensional do conceito de Herbert Marcuse, que é um filósofo que eu gosto bastante. E mais adiante, ele vai falar, assim, algumas décadas adiante, né, ele vai falar sobre a nova sensibilidade. Vamos dizer assim, se a gente quiser fazer uma relação saltando décadas, e assim, para simplificar a história, transformar uma longa história numa pergunta curta, ele apresenta como uma possibilidade de romper com essa unidimensionalidade exatamente uma nova sensibilidade, como você está fazendo. Agora, e aqui que entra a minha pergunta, o ponto que ele vê para levar adiante a ideia de uma nova sensibilidade é através da imaginação. Então, ele fica instigado com a possibilidade de haver uma nova sensibilidade, e ele escreve de uma maneira muito radical, assim, de um ser humano que não suporte, que lhe doa o estômago, enfrentar, ter que olhar e se submeter todo dia ao tipo de vida que o sistema nos obriga. E de onde viria, então, essa nova sensibilidade? Ele tem essa ideia a partir dos movimentos de 68, né, principalmente de maio de 68 em Paris. E o moto desse movimento era imaginação no poder. Então, Marcuse, que já gostava da imaginação lá desde a Civilização, né, ele bota as fichas na imaginação mesmo, inclusive numa expressão que ele usa, assim, um fundamento biológico para o socialismo. Porque a imaginação é uma potência que a gente tem desde que o mundo é mundo e que ainda não perdemos, né? Então, isso é uma coisa fabulosa, porque, diante de toda essa estrutura unidimensional, automatizante, que a gente tem que virar autônomo, né? Parar no sinal vermelho, anda no sinal verde, quer dizer, a gente tem que adotar uma série de procedimentos automatizados, e quanto mais automatizados, melhor para a nossa sobrevivência diária. Então, mas a imaginação não se submete, quer dizer, de noite a gente tem os sonhos mais alucinantes. Então, eu gostaria de saber se já te passou pela cabeça essa resposta, né, que a partir de uma potência que a gente tem, então uma coisa que está aí no mundo, né, quase palpável, e que Walter Benjamin diz que, na obra das Passagens, né, onde ele trabalha todas as formas que foram utilizadas para capturar a nossa imaginação, inclusive os autômatos, né, e que culmina
depois em todo um chamado indústria cultural, e agora, né, nas telinhas que estão na palma da nossa mão e que capturam a nossa imaginação. Então, Benjamin ele tem uma expressão muito legal, ele fala assim que se o ser humano conseguisse observar a potência do aparato que foi criado para capturar a sua imaginação, ele não se sentiria inferior diante desse aparato, ao contrário. Então, eu queria saber se você já pensou nessa possibilidade do sonho, da imaginação, para além do acaso, né, que eu também acho fabuloso, mas nessa potência que a gente tem dentro de si e que o sistema tenta capturar com uma potência também quase que incomensurável. Obrigada, Márcia. Obrigada a você pela riqueza da pergunta, das sugestões. Olha, você me pergunta, você já pensou nisso, né? E a imaginação foi, desde o meu doutorado, um tema sempre presente, né? Mas muita coisa eu escrevi na língua ilegível, que se chama sueco, então, essa língua. Mas, enfim. Mas, porque você me perguntou. O que eu quero te dizer é o seguinte, a maneira como eu vejo o problema da imaginação, e aí uma diferença com relação a Marcuse, e o momento histórico da imaginação do poder da década de 68, é que aconteceu o que já estava discutido, né, pelos grandes teóricos da cultura de massa, e Benjamin é sempre um precursor, etc., até antes dele já havia coisas nesse sentido, é uma apropriação completa da questão da imagem. E existe um perigo com a imaginação muito grande. Quando a gente pensa nos sonhos fascistas, ou seja, existe uma conexão grande entre o fascismo e a imaginação, o fascismo e os sonhos, o totalitarismo. Né? Não há totalitarismo e fascismo sem vamos dizer assim, o sentido inequívoco das coisas, né? A ideologia se faz assim, e a força de construção das imagens, onde se grudam, né, as imaginações. O Philippe Lacoue-Labarthe, que é a Virginia Figueiredo, é uma grande conhecedora, tinha essa tese muito forte de que, de fato, o fascismo é essa perseguição da imagem, imagem perseguindo. Né? Então, eu acho que o grande problema da imaginação, eu acho que hoje a imaginação conseguir, de fato, romper, interromper o maquinário, o aparato, é difícil. Está todo mundo discutindo, vamos encontrar novas formas de vida, novas formas de resistência, novas formas. E essa busca tem sido, muitas vezes, um reencontrar de formas marginais, de imagens já dadas, né, historicamente, esquecidas, oprimidas, muito benjaminiana pensando. O que eu acho que uma das características, vamos dizer assim, da dinâmica mesmo do capital, que Marx descreve isso de maneira assim, ainda hoje, no meu entender, insuperável, é que o próprio de transformar tudo em mercadoria é que você transforma tudo num qualquer coisa que pode ser substituído, trocado, redundante, seres humanos, não humanos, vegetal, animal, tudo né, isso é um esvaziamento completo do sentido, né, por um em aberto do sentido. Quando o capitalismo faz isso na sua própria dinâmica, na sua víscera, vamos dizer assim, o próprio sentido do em aberto do sentido fica capturado. Então, num certo sentido, digamos, né? Então, o grande problema é como é possível pensar forma que não seja essa apropriação da forma sem conteúdo. Eu acho, assim, no meu trabalho,
eu penso muito em termos do informe, ou seja, é o informe, é o esboço, é o rabisco, é a mancha. Isso não é um sentido como uma técnica para resolver problema, mas eu digo como figura de pensamento, mais do que a imaginação, né? Então, eu diria assim, você pode chamar isso de imaginação. Eu estou vendo que você está reagindo e chamando de imaginação. Eu acho que todo conceito que a gente traz, a gente deve sempre trazer de maneira assim, como esse vagalumezinho, frágil, não é absoluto, é problemático nele próprio, né? E vamos dizer assim, o próprio desse sem forma, né? O capitalismo deforma, ele tira todas as formas, tudo fica sem forma, mas sob formas que são cascas sem conteúdo. Tem forma de sentido, tem forma de tradição, tem forma de valor, mas não tem valor, porque o valor pode ser qualquer um. Você pode uma hora ser positivo, negativo, ser isso, ser aquilo. Então, em vez de buscar uma imagem boa, bonita, uma forma que seja salutar, que seja justa, mas eu estou ainda na lógica da imagem. Então, eu acho que pensar o informe, que é muito difícil, isso é um tema explícito da Clarice, eu quero pensar sem forma, o que é isso, né? Ela fala isso. Então, é um desafio muito grande para o nosso pensamento, que é sempre um pensamento articulado com um tipo de linguagem, né? A nossa linguagem é uma linguagem que tende ao formalismo, que tende a um determinado sentido de imagem, de forma. Então, é um desafio grande de pensar esse sem forma, porque a gente se depara com figuras difíceis, como o entreser, como o estar sendo, como o enquanto, como que eles são, na verdade, inimagináveis, né? De certa forma. Então, eu diria assim, eu concordo e não concordo. Vamos, então, para a última pergunta aqui, pessoal. Uma mulher de cabelos grisalhos assume o microfone e faz uma pergunta a Márcia. Então, obrigada, Márcia, sua poética conferência e todas essas respostas e perguntas. Eu queria só um breve, sei lá, um esclarecimento, talvez, né? Quando você faz essa distinção entre produção e fazer, né? Entre produzir e fazer, e quando você diz também que não, que é o poético e não o poético, eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouco mais essas ideias. Muito obrigada. Obrigada, Virgínia. Eu escuto até quase a terceira crítica e a diferença entre produto e eduto, já estava ouvindo aqui. Olha, a produção, digamos assim, a diferença entre a produção e o fazer é a produção, ela tem uma intenção. A produção, como eu entendo, definiria como sempre sendo ela é teleológica na sua própria estrutura. Ela tem uma finalidade. Ela pode ser produzir a própria produção. Ela pode ser produzir qualquer coisa. Mas a própria estrutura, né? A gente vê assim, o vocabulário de produção é um vocabulário que entra na filosofia, sobretudo alemã, no século XVIII. Ela, sem dúvida, ela está ligada à Revolução Industrial, ela está ligada a um novo sentido de fazer, né? Onde esse fazer ele deixa de ser, vamos dizer assim, está sintonizado com esse corpo do estar fazendo. Eu não estou falando de modos de produção, eu não estou falando ainda disso. Então, a diferença básica é o seguinte: no mundo onde que tudo é produzido o tempo inteiro e que parece que a gente nada mais faz do que fazer, né? Então, o que se perde é o fazer. Eu acho que é a mesma coisa com relação à sua pergunta da imaginação, é que no mundo desse excesso de imagem, a gente perdeu o sentido da imagem.
Não? É muito raro alguém olhar, né, um quadro, uma obra, e ver. É difícil ver. Né? O ver é uma, vamos dizer assim, o ver é uma obra, o Valéry dizia. O próprio ver é uma obra, nesse sentido. Então, eu acho que o sentido de fazer, talvez esses versos do João Cabral sejam a melhor resposta. Né? É você ver o fazer se fazendo. Você não está vendo o que vai dar, você não está vendo isso. Então, significa que você está num momento de total, vamos dizer assim, entrega, talvez, escuta, talvez, mais orientalmente, né, de um deixar fazer, um deixar ser. O fazer também te faz. O grego tinha um verbo, um tipo de verbo, que é um verbo, a voz média, que diz fazer e se fazer no mesmo verbo. Então, seria essa, vamos dizer assim, essa unidade, que não pode ser uma nova regra, que não pode ser um preceito, mas é um acontecimento, ou seja, talvez um certo acaso no própria dinâmica do fazer. Há momentos em que isso se dá. Né? É impossível para o ser humano estar absolutamente presente, né? Como em certas instâncias da existência, momentos. Né? T.S. Eliot falava, né? O homem não aguenta a realidade mais, ele pira, então ele tem que sair um pouco. Né? Isso é a primeira pergunta. E a segunda, o poético, esse é um conceito mesmo do Valéry, e o Valéry está atento a isso, ele está falando de que a arte ela faz o fazer, ela cria o próprio criar. A Clarice tem uma expressão muito bonita que ela fala, não é levar as coisas para a sua fonte, né? Não é criar as coisas perto da fonte. Tem um momento de radicalidade, um momento onde é preciso criar a fonte. Então, esse momento é muito difícil. Nem todo mundo pode, também tem isso. Né? Mas isso não é um problema, porque cada um né, é a força da singularidade. Então, eu não sei se isso ajudou, mas ele usa poético, porque ele vai aí para a etimologia da poiesis, do grego, né, para dizer que não significa só fazer versos, ou escrever bonito, ou usar metáforas, ou encher o discurso de imagens, mas é trazer um movimento mesmo do pensamento. Né? Então, a filosofia ela é um modo de pensar, mas a filosofia não é o mesmo que pensar, porque a arte é um modo de pensar. Todas as artes são um modo de pensar, eu diria. Né? Agora, até a gente pensa com conceitos. O Deleuze, inspirado pelo William James, falava de perceptos, né? Perceptos. Se poderia falar em sueco e em alemão, eu consigo falar. Em vez de falar Begriff, eu posso falar Bildgriff, eu posso falar da imagem seito, né? Do som seto, uma coisa assim que fica muito feio. Mas há toda uma gramática mesmo de pensamento em vários âmbitos do fazer. E o pensar ele próprio, o movimento do pensamento, o Wittgenstein falava da atividade, Kant falava disso também, é a busca, é um pouco como a gente vai aqui tateando, não sabe muito bem, vai indo para cá e vai para lá. Andar no fio. E o Jean Genet tem um conto, um texto lindíssimo chamado O Funâmbulo, Funambule, não sei se nem se foi traduzido em português, deve ter sido, onde ele não se pergunta como é que o bailarino, que o amante dele era um grande acrobata, né, que morreu, se matou, e ele escreve esse texto para ele, e ele não se pergunta como é possível que um bailarino consiga essa beleza de se sustentar no insustentável. Ele pergunta para o fio de aço e diz
como é receber esses pés? Entende? Então, é essa escuta, né? E essa troca. Eu acho que o poético está nisso, né? Então, uma resposta valeriana, vamos dizer assim, né? Assim. Muito obrigada, gente. O público se despede com uma salva de palmas. Após o evento, no hall de entrada do teatro, Márcia recebe o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos.